Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, neste momento quero trazer uma mensagem que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1 e versículo 4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Essa passagem que nós acabamos de ouvir, meus irmãos, é uma mensagem que foi profetizada pelo profeta Isaías centenas de anos antes de Jesus vir à Terra. Antes de Jesus se manifestar como pessoa na Terra. O profeta Isaías já tinha falado desse abençoado João Batista que viria preparar o caminho do Senhor, que viria já anunciando o Evangelho, anunciando o reino dos céus. E quando a gente vê João Batista anunciando o Evangelho do Senhor, nós já vemos uma mudança no sentido do comportamento das pessoas. Porque até então todos estavam embaixo da lei. Todos estavam embaixo da lei. E Jesus disse, estavam perdidos como ovelhas sem pastor, ou espalhados como ovelhas sem pastor. Mas agora João Batista, pela graça e o poder do Senhor, vem anunciando essa nova de salvação para todos aqueles que vinham até ele para ouvi-la. E se você olhar na palavra do Senhor com atenção, você vai ver que era muita gente que vinha a João Batista para ouvir a nova de salvação. E veja que é impressionante, meus irmãos. João Batista pregava, as pessoas se arrependiam e ele já batizava. Perceba que não tinha ali discipulado 30 dias, 60 dias, 90 dias, 6 meses de discipulado para a pessoa ser batizada. Não. A pessoa ouvia o evangelho, se convertia, se arrependia e ele já batizava e já saía dali uma nova criatura. Veja que diferença de quando você faz uma pregação autêntica da palavra do Senhor. Um homem cheio de poder e de graça, de virtude, de sabedoria espiritual, igual João Batista. Ele era direto nas suas pregações. E assim é certo, meus irmãos. Quem está preocupado, fugir do inferno, correr do inferno, escapar do inferno, ir morar na glória. Quanto mais dura a mensagem, quanto mais direta, não é dura, não existe mensagem dura. Pedro que disse, se eu dura essa palavra, quem poderá suportar? Jesus disse, quer ir você embora também, Pedro? Ele disse, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra da salvação. Veja que aquele que quer ser salvo, meus irmãos, quanto mais direta for
a palavra do Senhor para ele é melhor. Porque é mais fácil dele entender, mais fácil de compreender, mais fácil dele obedecer. Veja que a palavra do Senhor não pode fazer curva, não pode fazer volta. Ela tem que ser direta. Porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não conta piada. O diabo não ri. O diabo não aceita desculpas. Ou desculpa aí, Satanás, não era isso que eu queria fazer, não era isso que eu queria dizer, na verdade eu queria ter dito outra coisa. Com ele não tem isso, meus irmãos. E com o Senhor não tem também. É sim, sim ou não, não. E se você errou, você tem que pedir perdão para o Senhor. Só que aqui tem um problema no pedir perdão. Você erra e você pede perdão, ok? Só que te será perdoado na mesma medida que você perdoar aquelas pessoas que te ofenderam. Tá vendo o risco? Tá vendo o problema? Tá vendo o perigo? Se tem gente que você ainda não perdoou, corra hoje mesmo por WhatsApp, por telefone, por mensagem, por e-mail, por viva voz, pessoalmente. Corra perdoar essa pessoa. Quando você perdoa essa pessoa, você liberta ela e você também se liberta. E aí você gera crédito para com Deus, para que os teus pecados te sejam perdoados. Veja que a mensagem de João Batista era objetiva e direta. Não cortava volta, não fazia volta. Não tinha jeitinho. Meus irmãos, quando você vai num lugar e o pessoal começa a fazer massagem para pregar a palavra do Senhor, e começa aquele folclore e aquele carnaval em cima do altar, as pessoas sobem no altar rindo, brincando, com atitude irresponsável. Eles correm o risco de ser fulminado ali na hora. Só não são fulminados ali na hora pela misericórdia do Senhor, por aquele povo que está ali, esperando ouvir a palavra do Senhor. Por aquele povo que está ali, Deus preserva a vida do artista que sobe ali no altar. Porque uma pessoa que sobe no altar dando risada, brincando, contando piada, essa pessoa nem conhece a Deus. Não conhece Deus. Não, não conhece. Porque a Bíblia diz que o altar é o lugar santo dos santos. No altar é onde a gente oferece o nosso corpo em sacrifício a Deus, como na época lá da lei, eles ofereciam holocausto ao Senhor em sacrifício. Era no altar. No altar é onde você está oferecendo o teu corpo em sacrifício vivo ao Senhor, transmitindo a palavra dele. Por quê? Por que isso, meus irmãos? Porque transmitir a palavra do Senhor é uma responsabilidade enorme, meus irmãos. Enorme. Porque primeira coisa, para você transmitir a palavra do Senhor, você tem que cumprir ela. Você tem que cumprir. Além de que, se você transmitir a palavra do Senhor, negligenciando ou falando coisas que o Senhor não falou, ou que a Bíblia não diz,
falando coisas frutos do teu pensamento, do teu sentimento. Ah, eu acho. Ah, eu penso. Ah, meus irmãos, veja, parece que isso não é bíblico, meus irmãos. Isso não é bíblico. Essas expressões jamais o pregador deve fazer em cima do altar. Ele pode pensar se tiver base bíblica para isso, mas ele não pode transmitir isso de pensamento dele. João Batista olhava para as pessoas e dizia: raça de víbora, raça de cobra. Víbora é uma das serpentes mais ferozes que tem no deserto. Aquelas que pica e mata. E olha o que João estava comparando aquelas pessoas. Animais peçonhentos, venenosos, ceifadores de vidas, com capacidade para matar. Era isso que João estava falando para eles. Ele dizia: quem vos ensinou a fugir? Quem vos ensinou? Quem vos ensinou a fugir? Você vê, eles vinham diante de Deus, de João, e Deus já revelava para João. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Pensando que ele estava enganando João Batista. Pensando que ele estava enganando. Pensando que ia passar por João e tudo bem, estava tudo resolvido. Vinham com atitude para enganar João. E é isso que a gente vê hoje na igreja. As pessoas vêm com espírito de engano, tanto o pastor para enganar os irmãos, como os irmãos para enganar o pastor. Um espírito do inferno que opera no meio das igrejas hoje. Porque, primeiro, porque o pastor ora pouco, ou nem ora. Segundo, porque a igreja não ora. E quando a pessoa não ora, não tem temor de Deus, não tem reverência pelas coisas do Senhor, quando não ora, não lê a palavra, não jejua, não se santifica, não tem temor pelas coisas de Deus, leva as coisas de Deus de qualquer jeito. E esse pessoal vinha com o intuito de enganar João Batista. Mas João, orientado pelo Espírito Santo, olhava nos olhos deles e já via o que eram pecadores e que estavam com o espírito de engano. E ele dizia: produzir frutos dignos, dignos, dignos de arrependimento. Porque o que eles estavam produzindo ali não era fruto digno de arrependimento. Era um espírito de falsidade, de engano, querendo enganar João. E é o que a gente vê hoje isso nas igrejas, meus irmãos. É o que a gente vê nas igrejas. E quem sabe você está pensando: não, irmão, mas hoje a gente não vê espírito de engano na igreja. A gente vê mais espírito de engano hoje na igreja do que naquela época. Quando o irmão vai para a igreja e pinta o cabelo, ele está tentando enganar as pessoas, dizendo que o cabelo dele não é branco e sim preto, ou não está tentando enganar as pessoas? Minha irmã, quando o irmão vai para a igreja, passa maquiagem, passa base na unha, ele está querendo enganar quem? Ele está dizendo para a igreja que ele é uma pessoa com aparência que na verdade não é. Além dele estar tentando enganar, ele está mentindo. É o que a gente chama de mentira não falada. Mentira não falada. A mesma coisa as irmãs. Quando vai para a igreja cheia de maquiagem, você está dizendo o quê?
Você está dizendo que você tem uma aparência que na verdade você não tem. Está dizendo que você se parece ser com quem você não é. Porque a tua realidade, a minha realidade, é de manhã cedo quando a gente levanta. E a gente olha no espelho. Essa é a nossa realidade, meus irmãos. Essa é a nossa realidade. E esse pessoal vinha com essa intuição de enganar João Batista. João Batista dizia: produzir frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é simples, objetiva, poderosa e direta. E Jesus veio com a mesma mensagem. Ele anunciava que o reino de Deus era chegado e ele enviou seus discípulos com a mesma mensagem. Vão e digam que o reino dos céus é chegado. O reino dos céus, meus irmãos, é o próprio Deus, que o próprio Deus era chegado naquela época. O próprio Deus era chegado depois de tantos anos sem se manifestar no meio do povo. Agora Deus não veio mais em espírito e em nuvem, agora Deus veio na forma de homem. Deus veio na forma de homem. E estava ali o homem Jesus Cristo, o homem Deus, Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, no Evangelho não tem lugar para você se esconder. Não tem lugar. Se você estiver em pecado, no Evangelho não tem lugar para você se esconder. Irmão, você que prega, irmã, você que prega, quando você deita à noite na tua cama, quando você acorda de manhã, pela madrugada, você não faz uma reflexão na sua mente, o que você está pregando, o que você está falando. Você não faz uma reflexão que você está fraco espiritualmente, meu irmão. Você está fraco, você não ora. Quanto tempo você orou ontem, meu irmão? Você que prega, você que canta, você que ensina o evangelho, quanto tempo você orou ontem? Quanto tempo de oração você tirou ontem? Quanto tempo de oração você tirou hoje? Sabe por que você não ora? Porque você não tem experiência de orar. Você não tem prática de oração. Você não desenvolveu uma cultura de oração diária. Aí, quando você vai orar, aqui está o problema. Aqui está o problema porque você não ora. Porque você não tem inspiração para orar. Porque você não tem prática. Porque quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, se você não pratica a oração, você não tem desenvoltura na tua oração. Você não tem desenvoltura. Você faz uma tramóia na tua oração. Você faz uma sopa na tua oração. Você não tem direção na tua oração. Você não define os assuntos na tua oração. Você não define os assuntos quando você vai orar. Daí a tua oração se torna uma oração sem direção, cansativa e enfadonha. Cansativa e enfadonha. E pesada. Por isso que você não ora. E quanto menos você ora, mais você sente essa fadiga na tua oração. Quanto mais você ora, mais discernimento você tem na tua oração. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Como orar com direção? Anote no caderno, antes de você orar. Todos os assuntos que você vai tratar com Deus. Como você vai numa reunião, faz a pauta da tua reunião com Deus. E coloque o propósito. Nesse assunto eu vou orar 1 minuto. Nesse 1 minuto.
Daqui a pouco você está orando 2 minutos por aquele assunto, daqui a pouco 3, daqui a pouco 5, daqui a pouco 10, por cada assunto daquele ali. Faça isso. Pratique a oração. Cresça na oração. Cresça com oração e em oração. E você vai ver a mudança que vai acontecer na tua vida, na tua família, nos teus familiares, nos teus negócios, meus irmãos. Principalmente na tua vida espiritual com Deus, a tua intimidade com Deus. Você vai ver o quanto você vai começar a mudar. Eu falo isso porque eu convivo com pessoas que começaram a orar junto comigo. E eu tenho visto a mudança nessas pessoas, no comportamento, nas atitudes, na maneira de falar, na maneira como responde às pessoas, em relação ao tratamento, ao jeito de ser, o jeito de se vestir. É impressionante a transformação. Agora veja você e sabe o que acontece? Daí o diabo ele usa argumentos para manter você preso no pecado. Ah, mas onde eu trabalho, irmão, eu tenho que pintar o cabelo, eu tenho que pintar o bigode, eu tenho que fazer um bigode da moderna, uma barba moderna aí, uma barba desenhada, tem que passar base na unha, tem que pintar o cabelo, fazer isso, aquilo, tem que pintar a sobrancelha. Irmão, você pensa que você engana Jesus com esse argumento? Você engana o Espírito Santo com esse argumento? Você engana o Senhor com esse argumento? Como você acha que Jesus tinha que estar, então, quando ele foi apresentado ao povo ali na cruz do Calvário? Bem maquiado? Como que você acha que ele devia estar? E como que ele estava? Ele levou as nossas vergonhas, meus irmãos. Ele levou as nossas vergonhas sobre si, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças, ele levou sobre si. E pelo castigo que nos traz a paz, nós somos curados, sarados, libertos, transformados. Seja autêntico, como Jesus quer que você seja. Mas comece orando, que o Espírito Santo vai arrumando tudo. Pegue teu caderninho de oração, e escreva ali os assuntos que você vai apresentar ao Senhor quando você for orar. E você vai ver a mudança na tua vida. E aí quando vir a palavra do Senhor, um profeta igual João Batista pregando, você vai dar glória a Deus, aleluia, vai ser renovado no Espírito. Você não vai precisar que coloque um rock pauleira lá na igreja para você se alegrar no Espírito e se emocionar e se envolver naquele barulhão todo, que não tem nada de Deus. Mas quando você ora, está na mesa de alimento, às vezes está uma criança orando e você sente a presença de Deus e as lágrimas descem o teu rosto. Às vezes tem uma pessoa qualquer, ou você mesmo está orando, e você sente a presença de Deus na mesa do almoço, do café, do jantar, dirigindo, andando na rua. Isso, irmãos, isso, minhas irmãs, é o efeito de uma vida de oração com Deus. É resultado prático em você, para você e com você. Primeiro em você, depois nas pessoas ao teu redor. Receba essa palavra em nome de Jesus.